Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela tua fidelidade, pela tua graça e pelo seu amor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Obrigado pela tua fidelidade, pela essa graça. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado pela casa que temos, obrigado, Senhor, pelo alimento que temos sobre nossa mesa. Obrigado pelo trabalho, pelo sustento. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, Pai. Seja conosco, com as nossas casas, com as nossas famílias, com as pessoas que estão ao nosso redor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Porque o Senhor é o único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ao Senhor seja toda a honra, todo louvor, toda glória, toda adoração. Tudo seja para ti e por ti, Senhor. Tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Tudo que façamos, Pai, tudo que vivemos, todos os nossos escolhas e desejos, Pai. Que a gente aprenda a viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um aqui. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua bênção, da sua transformação, do seu transbordo, da sua cura, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, age na vida de cada um conforme a tua vontade e o teu querer, derramando dos dons espirituais, derramando do teu poder, derramando da tua graça. Vem, Espírito Santo, e ministra aos nossos corações através da palavra, que possamos ser cheios e que possamos ter compreensão sobre tudo aquilo que vamos ler. Capacita-nos, Pai, a distribuir o conhecimento e a absorver este conhecimento para que ele avance também para outras pessoas que não estão aqui e que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Senhor. Te clamo pela nossa nação, que o Senhor venha estar derramando uma bênção sobre a vida da tua igreja, Pai. Mas que o Senhor venha estar despertando, Pai, o seu povo, despertando a sua igreja, que muitas vezes parece estar num coma profundo que não vai levantar. E assim o inimigo prevalece, se levanta, começa a agir de maneira que começa a deixar a sua igreja oprimida, Senhor. Desperte a sua igreja, pois a porta do inferno não prevalece contra a sua igreja. Então, assim como numa batalha, nós vamos para cima de tudo isso, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nos reveste da armadura do Espírito, que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons, do poder de cura, do poder de transformação, Senhor. Vem, Jesus, em nome de Jesus, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Traga paz, Pai, para Jerusalém, para o Oriente Médio, para todo aquele povo, que eles venham reconhecer Yeshua como o Messias, que eles venham reconhecer que o Messias já veio à Terra para perdão dos nossos pecados, como um cordeiro que morreu na cruz para que assim pudéssemos ser purificados, justificados e transformados em Cristo Jesus. Mas que eles entendam e que sua igreja também entenda que Jesus agora voltará como um leão, rugindo, bradando, vindo conquistar aquilo que é seu e que foi tomado, para a honra e glória do teu nome, para louvor do teu nome, para que o Senhor seja honrado, exaltado, hoje e sempre, Pai.
perdoa nossos pecados, nos ensina a perdoar assim como o Senhor perdoa. Seja conosco no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, a gente está lendo o livro de Gênesis. A gente está na terceira parte do livro de Gênesis, vendo a história de Jacó. Então, a gente já viu sobre toda a criação, a gente viu a história de Adão, de Noé, a gente viu a história ali rápida de Nimrod, o personagem, a gente viu a história da Torre de Babel e a gente viu a história de Terá, que ficou pelo meio do caminho. Então, a gente viu a história de Abraão. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia, Beth. Bom dia. Bom dia a todos. E aí, então, a gente viu a história de Abraão. A história de Abraão já é a segunda parte da história de Gênesis, contando a história, então, desse patriarca com suas altos e baixos, com Deus aparecendo para ele, conversando com ele, e durante toda a sua jornada, a gente consegue perceber o quanto Abraão amadureceu na sua jornada. Então, Abraão, mesmo com seus altos e baixos, é abençoado por Deus, e ele tem um filho chamado Isaque com Sara, que é o filho da bênção, filho de Sara com Abraão. E Isaque, então, herda toda a terra, toda a provisão que Deus tinha dado a Abraão. Abraão tem o privilégio de ver os seus netos, porque manda, então, um servo buscar uma esposa para Isaque. Então, quando Abraão morre, seus netos têm 15 anos de idade. Então, ele teve o prazer de viver com os seus netos e ainda, com certeza, contar histórias para os seus netos. E aí a gente parte, então, ver Isaque cometendo os mesmos erros de seu pai Abraão. E a gente parte, então, para a história de Esaú e Jacó, já indo para a terceira parte da Bíblia. E a gente vê, então, Esaú desprezando o direito e as bênçãos de Abraão, e Jacó, sendo o filho mais novo, desejando aquilo, ao ponto de ele comprar o direito de filho mais velho de Esaú, e Esaú desprezar esse direito. Mas na velhice, Isaque, quando vai abençoá-los, Esaú também quer dar aquela enganada em Jacó e parte para buscar a caça que Isaque prometeu, mas Rebeca, ao ouvir, com certeza, sabendo da história e sabendo da história do anjo contada, ela dá um jeito de Jacó ser o abençoado. E aí, então, a gente tem Jacó fugindo, né, de Esaú, tendo um encontro com Deus e chegando em Padã. E ali ele vai se apaixonar por Raquel e trabalhar por ela por 7 anos, casar-se com sua irmã mais velha, Lia, e trabalhar mais 7 anos de novo por Raquel. A gente vê Jacó, então, ao findar dos 14 anos, tendo apenas esposas e filhos, não tendo posse nenhuma. E ali, então, ele trabalha mais 6 anos para Labão e se torna o homem mais rico de Padã. Então, Deus aparece para Jacó em sonho e manda ele ir embora. E foi o que a gente viu ontem, então, Labão perseguindo Jacó, reclamando com Jacó, Rebeca, ou Raquel, pegando os ídolos, as estatuetas de seu pai e levando junto com ela. Lembrando que essas estatuetas, elas eram pequenas e tinha o símbolo de posse. Então não era só símbolos de adoração a outro Deus, mas sim cada estatueta significava que ele era dono daquela terra, dono daquilo. Eu acredito até que é por isso então que Labão fica tão desesperado, pronto de perseguir Jacó. Então a gente finaliza o capítulo 31 com um acordo entre Labão e Jacó, de que a partir daquele monte de pedra que eles construíram ali, Jacó não voltaria
as terras de Padã, assim como Labão também não iria atrás de Jacó. E ali, então, eles firmam esse acordo. Labão beija seus netos e filhas, os abençoa e volta para a sua terra. Agora a gente vai começar o capítulo 32, tem por título Jacó, prepare-se para encontrar Esaú. Então Jacó, depois de 20 anos, vai voltar para a sua terra, para a terra de seus pais. E ali ele tem, então, Esaú, que tinha feito uma promessa de que o mataria. Então Jacó tem, com certeza, aquele medo ainda, né? Mesmo sabendo que o Senhor era com ele, mas como um homem, medo de enfrentar o seu irmão. Versículo 31, capítulo 32, versículo 1. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso deu-lhe aquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz seu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me receba bem. Então Jacó, em vez de ele não queria ter a surpresa, tipo Esaú, o encontrá-lo de surpresa, e ele também não queria fazer esta surpresa, né? Vai saber qual é a reação. Então, é mais fácil eu mandar alguns servos, assim eu já percebo o que eu vou encontrar. Então, Jacó manda seus servos e ali ele se põe como servo de Esaú, demonstrando ali certa humildade para lembrá-lo que ele está chegando. Então, esses servos vão até Esaú. Versículo 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: Fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então a gente tem os mensageiros indo até Esaú. E lembra-se, Esaú então não é pego de surpresa, mas agora Jacó é. Porque a gente tem, então, ele é como se ele despertasse algo, né? Vai lá, avisa que eu tô indo, seu servo e tal. Aí quando os mensageiros voltam, olha, a gente encontrou Esaú e ele tá vindo. Em vez de você ir, ele tá vindo ao seu encontro. E não vem só, vem com 400 homens. Então é como se ele viesse pronto para uma batalha. Capítulo 7, versículo 7. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim, pensou, se Esaú vir a atacar um grupo, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus do meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para os teus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo? Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu
cajado. Mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças, pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então, Jacó, a gente já vê Jacó maduro, já tendo um nível de amadurecimento em sua oração. Ele já não está mais fazendo barganha com Deus. Lembra que quando ele teve aquele sonho, um encontro com Deus, ele fez uma barganha? Se o Senhor me fizer isso, eu vou te dar isso. Aqui já não, aqui ele está usando de lembra, Senhor. Lembra que o Senhor me fez essas promessas. Lembra, Senhor, de todas essas coisas. Estou com medo, não só por mim, mas pelas mães e pelas crianças. Que a sua promessa de que a minha nação é numerosa se cumpra. Então, que o Senhor haja de alguma maneira. E aí, então, a gente tem versículo 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas 30 fêmeas de camelo e com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhe: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Versículo 17. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde vai e de quem é esse rebanho à sua frente, você responderá: é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú. Ele mesmo está vindo atrás de nós. Então, Jacó tem a estratégia de adular o seu irmão. Vou mandar presentes para ver se eu consigo, então, amenizar essa ira que meu irmão mantém sobre a minha vida por 20 anos. E olha que é interessante que ele fala: mantém as carroças, os rebanhos espaçados. Então, para os presentes ir chegando um depois do outro, e não tudo de uma vez só. Versículo 19. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós. Porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite acampado. Então, Jacó estava avançando para a sua terra. Quando ele descobriu que seu irmão estava vindo de encontro, ele não levantou tenda e continuou a caminhada. Ele mandou o rebanho com os seus servos intercalado para falar com eles, mas ele mesmo resolveu então continuar acampado.
E agora a gente vai ver uma cena bem legal sobre o que vai acontecer então ali com Jacó naquela noite onde ele resolve passar ali. Mas lembre-se, Jacó está de novo tentando comprar seu irmão. Jacó luta com Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então Jacó ficou sozinho do outro lado do ribeiro. E ali veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Versículo 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já despontou. Mas Jacó lhe respondeu: Não deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o Senhor: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou contra Deus e com os homens e venceu. Então a gente tem aqui a cena de Jacó, então, lutando com esse anjo. Aqui não é descrito, mas para Jacó segurá-lo e o anjo abençoá-lo e trocar o seu nome, a gente diz que Jacó lutou contra o próprio Deus, contra o próprio Jesus encarnado ali. E essa luta não foi uma luta rápida, foi uma luta que prevaleceu a noite toda. A noite toda, até que o Senhor torceu ali o nervo da sua coxa e Jacó então se prostrou, mas continuou segurando o anjo do Senhor. Continuou segurando ao Senhor. E fez o anjo prometer que só o liberaria se ele fosse então abençoado. Versículo 29. Prosseguiu Jacó: Peço-te que diga o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Então Jacó reconhece que viu a Deus face a face. Esse negócio é bem interessante de Jacó, por exemplo, assim como Abraão, viu a Deus face a face. Assim como Noé, a gente vai ver a mesma situação, Deus se apresentando. Então, é muito interessante isso em Deus. Imagina um ser grande, tremendo, só que ele precisa se comunicar com a humanidade. Muitas vezes nós vivemos de máscaras, né? Mas essas máscaras servem para enganar as pessoas, para não mostrar às pessoas quem nós realmente somos. Então, ao sair de casa, vestimos a máscara do trabalho. E lá no trabalho eu sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu tiro a minha máscara dentro da igreja e coloco minha outra máscara de bonzinho, de sofredor, de alguém que está ali
sempre buscando a Deus verdadeiramente. Não estou julgando. Mas aí a gente tem então essas máscaras, e aí quando chega em casa e arranca a máscara, sua esposa, família, aí sim, ou esposo, reconhece e sabe quem você é verdadeiramente. Por isso, quando muitas vezes nos convertemos, as pessoas mais difíceis de ouvir sobre o Evangelho através da nossa boca são os nossos familiares. Ah, Éder, por quê? Porque conhecem o nosso passado, conhecem a nossa história, conhecem como e o que fizemos. Então leva um tempo para esse processo realmente acontecer, de falar, não, realmente, você foi transformado pelo Senhor. Então a gente tem aqui Jacó lutando contra Deus face a face, e Deus então mudando o seu nome, né? De Jacó, que seria o enganador, para Josué. Para Josué, ó, para Israel, que significa porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Para a gente finalizar, então, versículo 31. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Tem uma mensagem que eu já ouvi uma vez que fala assim: quais lutas você tem lutado? Quais problemas você tem enfrentado? Esses problemas e essa luta é sua? Você realmente está lutando a luta certa? Ou muitas vezes, pelo desejo da carne, lutamos as lutas que Deus não colocou para nós lutarmos? E aí a gente luta com as nossas próprias forças, a gente luta com o nosso próprio ser e muitas vezes somos derrotados. Muitas vezes vencemos, mas a maioria das vezes somos derrotados. É igual a luta contra um despertador. Você despertar e acordar antes das 5 com o celular do lado da sua cama vai ser uma luta. E essa luta tem nome, chama-se soneca. Você vai ficar apertando, apertando, apertando. E quando você viu, já passou-se a hora, porque em vez de você apertar a soneca, você apertou desligar em meio ao sonho, em meio ao sono. Então é uma luta que não devemos lutar, porque a chance de sairmos derrotados é grande. Então é muito mais fácil vencer essa batalha colocando esse celular em outro cômodo, porque aí você vai ter que levantar, ficar em pé, vencer o sono para desligá-lo, para então ficar em pé. Então, quais lutas temos lutado? Muitas vezes essa luta não é nossa, e sim é do Senhor. Então precisamos buscá-lo. Então, durante esses 20 anos e talvez nos últimos anos, Esaú se transformou, mudou, virou uma outra pessoa. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum adendo? Acrescentar algo? Vamos estar lendo então, para a gente continuar. Ainda falta 15 para 6. Vamos ler o capítulo 33, que é então esse encontro, é a continuação disso. Então a gente vê ali Jacó mancando por causa da sua batalha com Deus, mas garanto que dentro de seu coração, feliz por receber a bênção do Senhor, com a certeza de que aquela terra pertencia a ele, ele então atravessa o rio e deixa sua família para trás e vai ao encontro então de Esaú. Capítulo 33, alguém pode ler? Posso ler.
O encontro de Esaú e Jacó. 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois, Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel, e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todo o rebanho que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ao ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, porque Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e estão sob os meus cuidados. Ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigo para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou de El Elohe Israel. Legal. Então a gente tem o encontro de Jacó e Esaú. É interessante, a Bíblia não conta, né, qual era o sentimento de Esaú. Mas a gente vê, então, pelo lado de Jacó, o medo, né, de encontrar o seu irmão, de não saber o que ia encontrar, ao ponto dele separar as servas e seus filhos, Lia e seus filhos, Raquel e seus filhos. Aqui a gente começa a perceber
os valores. Então, tipo assim, lembra que ele tinha separado em 2 rebanhos, porque se Esaú atacasse um, daria tempo do outro fugir. Aqui, então, ele deixa as servas na frente, porque se Esaú resolver atacar, dá tempo, talvez, de Lia e Raquel fugir. Mas, principalmente, dá tempo de Raquel e José fugir. Então, a gente vê qual era a sua prioridade ali em toda essa história. Mas aí, então, Jacó, ao ver o seu irmão, ele passou à frente e aproximou-se de seu irmão e curvou-se até o chão 7 vezes. Eu tenho um comentário aqui sobre curvou-se, que fala assim: quando Jacó recebeu a bênção paternal, Isaac disse que os irmãos de Jacó se curvariam diante dele. Aqui Jacó se inclina 7 vezes para Esaú e repetidamente chama Esaú de meu senhor. Depois de se esforçar para ser superior ao seu irmão, a atitude de Jacó é agora de submissão e humildade. Então, olha que interessante. É o que eu venho falando sobre Abraão e seu amadurecimento, e Jacó também passa por esse amadurecimento. Então, a gente tem Jacó ali no começo da história, sendo esperto, né? Comprando o direito de Esaú, e agora a gente vê Jacó já um homem maduro, lógico, aí já com seus quase 100 anos de idade, e ele então se prostra diante de Esaú 7 vezes. Isso é um símbolo de humildade, é um símbolo de, tipo, sou seu servo, né? Mas Esaú corre ao encontro de Jacó. Então, o que significa? Jacó não se curvou aos pés de Esaú, mas antes mesmo, tem um jeito de falar que isso que aconteceu era como se ele fosse caminhando na direção de Esaú, ele dava alguns passos, se curvava, levantava, dava alguns passos e se curvava, levantava, dava alguns passos. Não é que ele se curvou de uma vez só e 7 vezes ficou se chacoalhando, não. Ele levantava, andava em direção a Esaú e se curvava. Levantava, ia em direção a Esaú e se curvava. Isso 7 vezes. Então a gente vê ele fazendo isso a uma distância, na qual ele via Esaú e Esaú ouvia, como um modo de humildade e de servidão também e de temor, porque ali ele não sabia o que poderia acontecer. Então Esaú, em vez de correr na sua direção para matá-lo, Esaú então corre ao encontro de Jacó e abraçam-se ao seu pescoço e o beija. É interessante, né? Abraçar-se ao seu pescoço é como se você fosse lançado na pessoa. É como se, cara, você imagina, são irmãos que viveram juntos por 77 anos e agora passaram 20 anos distante. Mesmo com Esaú e toda a sua ira, toda a sua raiva, no momento que viu Jacó, com certeza em seu coração queimou foi a saudade, o amor, a intimidade por serem irmãos. Então Esaú ali corre em direção a Jacó e o abraça em seu pescoço e o beija e eles choram. Então Esaú ergue os olhos e viu as mulheres e as crianças e pergunta: quem são estes? Tipo, não sei quem são, quem te acompanha, mas o melhor de tudo é isso. Eles se abraçam e choram. Eu vejo isso como um símbolo de saudade, de arrependimento, de toda aquela amargura, de tudo que tinha acontecido ficando no passado. Essa passagem, ela lembra muito
aquela parábola do filho pródigo, que ao retornar o filho também tem um sentimento se o pai irá perdoar ou não, e na verdade ele nem queria o perdão do pai, ele só queria que pudesse trabalhar junto, como se fosse um servo, né, da casa de seu pai. Mas quando ele vem chegando, o pai, ele se lança ao pescoço do filho, sem importar com tudo que ficou para trás, e abraça o filho e beija o filho. É a mesma coisa. Isso significa o seguinte: não existe mais o passado, nem aquilo ficou para trás, né? É bem interessante isso, essa correlação entre esse texto e e a parábola. É bem interessante. Sim. E só colocando um adendo para a gente, essa parábola do filho pródigo, eu não gosto muito desse título, porque ele não é muito certo, mas sim a parábola dos dois filhos, porque a história está falando sobre os dois filhos, tanto aquele que sai como aquele que fica, que também é importante. Sim. Ela sozinha não faz muito sentido. Jesus, naquela ocasião, ele conta 3 parábolas, né? Ele conta a parábola da ovelha que saiu e se perdeu, que sabia que estava perdida, mas por um acaso ela se desviou do caminho e se perdeu, então o pastor vai atrás dessa ovelha. A gente tem a parábola da dracma perdida, que era algo muito importante para a viúva, mas a dracma não sabia que estava perdida, é um objeto. Então, se o Senhor procura até encontrá-la. E aí a gente tem a parábola, então, dos 2 filhos que praticamente matam o pai, e nessa ocasião a gente percebe, a gente fica pensando que só o mais novo recebeu a herança. Não, para o mais novo receber a herança, o mais velho também teria que ter recebido. Então ali, o mais velho também recebe aquela herança, e ali quando Jesus finaliza aquela parábola, a gente vê que muitas vezes estamos na casa do Pai, mas estamos totalmente perdidos, totalmente afastados do Pai. Mas essa história aqui, realmente, relembrando isso, eu estava lendo, também estava pensando a mesma coisa, desse fato, né, do amor ser maior, ao ponto de nem esperar acontecer. O pai corre em direção do filho, assim como Esaú também corre em direção do seu irmão. Então ali é apresentado então seus filhos não pela ordem de chegada, mas pela ordem de que Jacó tinha separado. Então os filhos das servas são apresentados primeiros, depois Lia e seus filhos, e depois Raquel e José. Então eles começam ali aquela conversa, né? Porque que acontece com esses rebanhos? Porque você os enviou à frente. E Jacó deixa bem claro, né, que era para te comprar de novo, para comprar a paz. Quando ele fala, né, o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei no caminho? Aí ele fala, ser bem recebido por ti, meu Senhor. Então Jacó está de novo, com alguma coisa, alguns objetos, algo que ele tinha em mãos, tentando comprar a paz do seu irmão Esaú. Claro, não está escrito aqui, mas a gente percebe isso, que ele está de novo, então, tentando comprar Esaú. Mas Esaú já não... Cara, isso é massa. Olha o que o tempo faz, né? O amadurecimento. Esaú já fala, não, eu tenho muito. Diferente de quando ele era jovem e quando Jacó o comprou, o seu direito de filho mais velho, a bênção, né, que era o importante ali, quando Jacó comprou a bênção de Esaú, Esaú não pensou no que ia acontecer, ele só queria alimentar a sua fome. Queria falar, não, eu tô com fome, tô morrendo, o que me importa esse direito? Eu quero comer, pode ficar com você. Aqui já não, aqui Esaú já é mais velho, mais maduro, fala, cara,
eu já tenho muito. Meu irmão, guarde para você o que é seu. Então, Deus também me abençoou. Eu tenho terras, eu tenho posse, não preciso dos seus presentes. Mas vocês lembram que não estou afirmando, mas a possibilidade de esse ser a oferta de dízimo que Jacó oferece? Ele fala assim, não, mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, então se você ainda está feliz comigo, se você realmente me perdoou, se eu vou viver em paz aqui em Canaã, aceite estes presentes da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Então, a saudade e o desejo de estar de volta de Jacó era tão grande que ao ver Esaú, ele teme, mas ele tem a certeza de que o Senhor é com ele. Então, ao abraçar Esaú, ele profana ele diz essa frase, né? Porque ver a sua face é matar essa saudade, ver você de novo, saber que estou perto de casa, é como se eu visse, como se eu contemplasse a face do Deus vivo. E ali, então, ele apresenta suas mulheres, elas o cumprimentam, o aceitam, sei lá o que acontece ali, mas elas se prostram também diante dele. E ali, então, Esaú, perdão, pede para que Jacó o acompanhe. Mas pensa só, Esaú saiu rápido para ir em direção a Jacó, e com certeza eles não foram a pé, não levaram gado, e sim foram talvez a cavalo. Então, para Jacó seria impossível segui-lo, e Jacó tinha outros planos, não ficar nas terras de Esaú. Então, Jacó fala, né, e aqui dá uma demonstração de quanto tempo essa jornada durou. Se a gente tem ali uma jornada de Padana até Berseba, até ali aquela região, uma jornada aí de quase 30 dias, você imagina esta jornada com um rebanho, com as mulheres e as crianças. Essa jornada de 30 dias com certeza durou muito mais. Porque com certeza ao sol alto eles não andavam. Ao anoitecer eles não andavam. Ao sábado eles também não andavam. Então o Senhor estava ali cuidando deles. E Jacó então deixa bem claro, olha, a gente não pode. Se eu acelerar o passo, o que eu tenho vai ser perdido. Então deixa que eu vá na minha calma, né, na minha paz, e você vai à frente tranquilamente. E então Jacó segue caminho, segue viagem. Então a gente termina essa história de Jacó saindo então de Padã Arã, conversando com seu sogro Labão, entrando num acordo, vendo seu irmão Esaú e entendendo que o tempo curou as feridas. E aí então a gente tem ali Jacó indo para as terras perto de seu pai. E ali então ele edifica um altar e adora ao Senhor. E quando a gente vê, a gente sabe que, contando as datas e os anos, a probabilidade de Isaac ter tido o prazer de conhecer seus netos foi grande. E aí a gente termina, então, essa parte da história de Esaú e Jacó, perdão. Então, aqui nesse momento, a gente já não vai mais ouvir falar de Esaú. Fechou, gente? Alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Só interessante, né? Acho que foi você que falou, e eu também escutei, acho que no podcast, sobre o nome, né, de Israel.
E o Senhor mudou o nome dele para Israel, mas ele mudou o caráter dele, né? Como se essa mudança fosse para ele, né? Porque na Bíblia continua chamando de Jacó, né? Interessante, né? E diferente de Abraão, né? Que aí ele passou a se chamar Abraão e dali para frente na Bíblia só se lê Abraão. Aqui não. Continua Jacó, Jacó, Jacó. Parece que ali era uma coisa interna, uma coisa dele, né? Um caráter, uma característica que precisava ser mudado. E esse nome, Israel, trazia isso a ele, sabe? Eu penso que é porque ele tinha que fazer os concertos com o nome dele. Se falasse outro nome, não tinha o que fazer, né? Eu já penso que Deus mudou a sua identidade. Sim. E o concerto foi a identidade anterior. Mudou ali a sua identidade. Porque você imagina Jacó ouvindo seu irmão, chamando ele então de enganador, de ladrão, daquele que rouba. E a gente viu que o significado de Jacó não é enganador, mas foi colocado e ele recebeu isso como aquele que engana, ao ponto de a gente achar que Jacó significa engano. E Jacó no hebraico não tem esse significado, tem significado daquele que vem segurando o calcanhar. E aí, mas Jacó deve ter ficado com isso na cabeça, e ao ser perseguido, então, por seu irmão, algo dentro dele ali, e o anjo do Senhor até pergunta para ele, né? Ele pergunta. Aqui, 28. Então disse o homem: seu nome não será mais. Aqui, no 27. O homem lhe pergunta: qual o seu nome? Ele responde: Jacó. E aí então o anjo: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então o Senhor ainda pergunta: e aí, qual o seu nome? Qual a sua identidade? Quem é você? Ele responde, né? Eu sou Jacó, eu sou aquele que engana, eu sou aquele que veio querendo pegar as coisas do meu irmão. Isso foi colocado na minha cabeça. E aí então ele fala, então o Senhor fala assim: não, seu nome agora será Israel. Eu vou mudar a sua identidade. Não preciso mudar o seu nome perante o povo, mas eu preciso mudar o seu nome perante você mesmo. Você mesmo precisa entender que o passado ficou para trás. A partir de agora, você terá uma nova identidade. Você será um novo homem. Você será uma outra pessoa. Porque você lutou com Deus e venceu. E aí a gente vai ter várias vezes Jacó sendo chamado de Jacó e sendo chamado de Israel. E muitas vezes o mesmo nome, no mesmo versículo, os dois nomes. Então a gente tem ali agora um homem, Jacó, e a gente tem uma nação que nasceu de Jacó, chamada Israel, que nasce do Senhor. E isso é muito louco, porque quando o Senhor se apresenta ao povo de Israel, ele se apresenta como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não de Israel. Você percebe aí que interessante, nesses casos, Deus estava mudando a identidade desses homens, né? Hoje, o inimigo está fazendo isso também, né?
mudando a identidade das pessoas, falando você não, seu nome não é mais esse. Hoje, para você fazer um documento, tem nome e nome social. E aquela pessoa não quer ser chamado pelo nome escolhido, quer dizer, pelo nome da bênção, né? Que interessante. Olha só como que E é. é, e é muito louco isso mesmo, porque a intenção do nosso inimigo real, que não é outros homens a não ser o próprio Satanás, é mudar a nossa identidade, é mudar quem somos, é mudar tudo o que somos. E aí não só mudar nome, mas hoje mudar tudo, gênero, tudo. Mudar, fazer com que o homem perca a sua identidade e a mulher também. E é interessante porque a sociedade aceitou. Então há essa perca, né, do nome, da identidade, e não é mais Deus quem troca, né? É o próprio homem que escolhe outros nomes. As pessoas não aceitam mais, né? E Satanás fez isso para que a humanidade perdesse a sua identidade, como aqui a gente vê Deus restaurando a identidade de Jacó. A gente vê o mundo distorcendo a identidade dos homens, né, da humanidade, aonde a gente vê então ali homens mudando de nome para nomes femininos e mulheres para nomes masculinos. A gente vê a identidade sendo trocada, gêneros sendo questionado, e a gente acaba tendo que aceitar como se isso fosse normal, mas não é. E isso E, fora, né? Porque então tem pessoas até trocando por animais, perdendo literalmente, totalmente a identidade de criatura, né? Como se estivesse assim, desprezando mesmo o projetista. Que houve um projeto, aquela pessoa foi feito e não, eu não concordo com você, eu não sou isso. e é interessante que tudo isso vai vir de encontro e confronto contra nós. Se a gente, por isso que é cada vez mais necessário estarmos firmados no princípio do Senhor, que é a palavra. A palavra ela é viva, ela é verdadeira, ela é atemporal, ela é o Deus vivo. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu queria tanto ouvir a Deus, é só ler a Bíblia. E a gente está caminhando para um tempo onde esses princípios vai dar o norte da nossa vida. E aí a gente vai ter que escolher, eu vou viver de princípios ou eu vou ceder ao mundo. Se eu for ceder ao mundo, eu vou continuar vivendo, vou ter uma falsa paz, mas vou padecer no final de toda essa história. Se eu resolver viver os princípios do Senhor e confrontar o mundo, essa falsa paz vai se tornar perseguição, vai se tornar cadeia, vai se tornar até tortura e morte. Então precisamos cada vez mais estarmos certos da nossa identidade e estarmos cada vez mais com a nossa base, né, com o nosso alicerce firmados no Senhor, porque Ele é bom e é Ele quem cuidará de nós. Fechou? Mais alguém? Glória a Deus. Vamos estar orando então para a gente encerrar. Aproveitar que a Rose ainda está aí. Pode orar, Rose, pela gente, por favor? Amém. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós
Te adoramos e te louvamos nesta manhã, Senhor. Queremos declarar o nosso amor a Ti, ó Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos criou, que nos resgata a cada dia, ó Pai. Queremos, Senhor, te pedir, nos ajuda, ó Pai, a estarmos sempre firmes nos princípios que a Tua palavra nos ensina, ó Deus. Queremos ter forças para agir contra todo o mal que vem sobre nós, ó Deus. Queremos estar firmes naquilo tudo que o Senhor nos ensinou, ó Pai. Esteja conosco, ó Deus, e nos dando discernimento, nos ensinando realmente o que a Tua palavra quer que nós façamos, ó Deus, e que nós, na nossa fraqueza, possamos entender o que Cristo fez por nós, possamos entender todo o amor que Cristo colocou dentro de nós, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, neste dia, ajuda-nos, Senhor, durante a nossa vida e com tudo que nós vamos enfrentar, ó Pai. Ensina-nos, Deus, a cada dia, sonda o nosso coração e nos ajuda a estarmos cada dia melhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã agradecidos por tudo que nós temos. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo de Gênesis. E a gente tem visto o cuidado de Deus e quanto a nossa identidade é importante. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus e deseje conhecer cada vez mais ao Senhor. Em nome de Jesus.